Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. Deixa o seu like e se inscreva. Pessoal, vamos acompanhar agora um react do programa Linha de Passe, falando sobre a parte de cima da tabela do Brasileirão, quem vai ser o campeão brasileiro da temporada de 2023. Fica nesse vídeo até o final, galera, que eu vou estar comentando a rodada, se essa rodada foi boa para o Flamengo que ainda tem um jogo a menos, vai enfrentar o Bragantino na volta da data FIFA no dia 23 de novembro. Link na descrição para o canal da ESPN Brasil no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo. Pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro não podia ser apontado como campeão antes da hora. Eu acho que assim, esse campeonato já está nos ensinando a não sermos tão ansiosos em relação a apontar candidato, favorito. Não dá. E se já não dá em geral para a gente apontar o campeão com 5, 6 rodadas de antecedência, mesmo que você tenha 6 ou 7 pontos de vantagem para alguém, imagina num campeonato como esse, que está todo mundo embolado, que você tem do primeiro ao sexto colocado ainda brigando 5 pontos de diferença. Exato, 5 pontos de diferença. Ok, diferenças de jogos também, mas até por isso, acho que assim, na hora que a gente tiver a rodada que está faltando aí, né? Os jogos atrasados que vão acontecer antes das próximas rodadas, ainda bem, né? Porque só faltava... Deixar por último, isso né? Aí, Pelo amor de Deus. A bagunça seguia até penúltima, tá? Então, a gente vai ter esses jogos que faltam, né? Do Bragantino enfrentando o Flamengo, do Botafogo enfrentando o Fortaleza. Esses são os jogos que faltam para a briga pelo título. E depois vai ter todo mundo o mesmo número de jogos. E aí, talvez a gente consiga apontar favoritos ou não favoritos. De resto, assim, querer descartar o Grêmio, que seja, é uma loucura. O Renato falou, não foi a gente que criou o clima de campeão. Eu não vi clima de campeão do Grêmio. O que eu vi e que tinha que existir é um clima de um seríssimo candidato ao título. Porque se hoje o Grêmio ganha do Corinthians, que faz uma campanha muito fraca, o Grêmio jogando em casa, ele seria o líder do Campeonato Brasileiro. Depois do jogo contra o Botafogo, o Renato, pela primeira vez, falou que o Grêmio tinha, sim, chances de ganhar o título. Perfeito. E não era nada mais do que a verdade. Ele não precisava ter hoje feito essa reparação, porque isso não significa dizer que o Grêmio vai ganhar, ou que o campeonato é nosso, ou que nós consideramos o nosso time o favorito para ser campeão. Não é nada disso. Tudo bem, ninguém acha que o Grêmio está comemorando nada, e hoje, porque perdeu em casa, um jogo completamente diferente do que se imaginava. Agora, assim, o Botafogo, a gente fica pensando no que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo ganhava de 3-0 do Palmeiras, depois de 3-1, teve um pênalti para fazer 4-1, perdeu o jogo. Depois, como mandante, não em casa, estava ganhando de 3-1 do Grêmio, perdeu 4-3. Se o jogo fosse no Newton Santos, o cara que fez 3 gols não jogaria. Sim, é verdade. O próximo jogo, aí o Botafogo joga hoje em Bragança Paulista e leva o empate aos 52. O próximo jogo do Botafogo é o Santos. Botafogo... tem o atrasado com o Fortaleza fora, e a rodada é contra o Santos. Recebe o Santos. Tem jogador uruguaio no Fortaleza? Não. Esse cara vai fazer um gol. Os últimos 5 gols que o Botafogo sofreu foram por jogadores uruguaios, Soares e o Borbas. Então, se tiver um uruguaio, esse cara vai marcar. Não sei como o jogo vai terminar, mas esse cara vai marcar. E o Botafogo, com tudo isso, ainda tem chance de ganhar o campeonato. E aqui, você olha para o Botafogo hoje, a primeira coisa que você olha é como esses caras vão sustentar emocionalmente um jogo. Sim. E de qualquer forma, assim, a gente querer, né, descartar ou classificar alguém como favorito nesse campeonato, não dá. E basta a gente pegar a irregularidade de todo mundo. Neste momento, o líder Palmeiras, a gente lembra, ele emendou 4 derrotas seguidas em 5 vitórias seguidas. Só para ilustrar um pouco o que é o campeonato, o time que hoje está na ponta teve 4 derrotas na sequência, contra adversários até na maior parte deles mais fracos do que ele, e depois venceu 5 jogos na sequência. Até perder pro Flamengo no Maracanã, num jogo decisivo, e aí ganha. Então, assim, não adianta a gente querer, nesse contexto todo, graduar muito as chances de título de cada um. Talvez, dos 6 candidatos, acho que o Atlético, esse sim, a gente pode graduar como um azarão nesse momento. Porque se ele ganhar todos os jogos, a gente lembra, tem o mesmo número de pontos que o Flamengo, porém um jogo a menos. Mas só pra gente olhar para esse Galo também, né, que consegue uma vitória importante, acho que até para não ser, André, descartado completamente, né, dessa briga pelo título ali, porque aí com um jogo a menos, se continuasse atrás do Flamengo, o cenário seria diferente. Com essa vitória eu não consigo descartar. Qual time? O Galo. Eu não acho que o Galo chega. Não, achar que chega? Para troféu, eu acho que não. A briga é o G4, então? Vaga na Libertadores. E com esse resultado, vaga direta, abre mais um ponto. Sim. Sim, a gente está falando ainda de G6, né? Porque ele é o 5º colocado. Mas abre mais um ponto para o 7º, né? Que é o Atlético Paranaense que... 51.
Então, parece Então. que o G6 é esse aí. Com mudanças de quem pode entrar em G4, sair e tal. E pro ano do Atlético estar no G6 é um baita do resultado, né? A gente pode falar milagre? É isso. Pro ano, sim. Pro elenco, eu acho que não. não. Claro. Mas esse time jogou muito mal Eu acho durante pro boa parte do Flamengo campeonato. muito pior não ir direto claro. pelo investimento do que pro Galo. Mas talvez acho... sejam os dois que tinham mais obrigação do G4. Claro que a gente sempre via o Palmeiras como uma obrigação de G4, mas muito mais pela produção do que pelo investimento, que aliás foi nulo. Então, assim, eu acho que o Flamengo, claro, pelo elenco que tem, mas o Atlético também, teoricamente, tem que aquele time que fala, não, pelo menos direto para a Libertadores você tem que ir. É a melhor defesa. Deu pro Flamengo, né? Muita gente falou, não vai ter força para chegar, não vai ter força para disputar as últimas rodadas como alguém que almeja ser campeão de novo. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro, todo mundo sabe. Mas eu sempre acho complicado você descartar ou parar de pensar em quem se acostumou nos últimos anos a ganhar troféu. É o que o Palmeiras pode buscar nesse 2023, que ficou abaixo daquilo que ele queria, teve um título estadual, começo da temporada, o Palmeiras acostumou o seu torcedor a ganhar muito mais coisas e coisas muito mais importantes do que o campeonato estadual, e o ano pode terminar com o título brasileiro, com o qual ele não contava. E eu acho que a rodada ela foi perfeita mesmo, até nos pequenos detalhes. Primeiro porque... De saldos e... de saldo, claro, a derrota do Grêmio para o Corinthians, o empate do Bragantino com o Botafogo, que eu acho que era o melhor resultado, melhor até do que a vitória do Bragantino. E até a vitória do Atlético, que você poderia dizer, bom, a vitória do Atlético não torna a rodada perfeita, porque o Atlético, afinal de contas, é um candidato ao título ainda. Mas aí você olha para o fato de que o Atlético enfrenta nas próximas rodadas o Grêmio e o Flamengo. E o Flamengo. Ou seja, até nesse aspecto, talvez tenha sido bom para o Palmeiras que o Atlético jogue essas partidas ainda sonhando com o título, com uma empolgação maior, né? Dito isso, pontos corridos ou mata-mata? Mentira. Tá aí, galera, esse foi o vídeo. Campeonato muito embolado. Os resultados hoje para o Flamengo não foram ruins. Corinthians vencendo o Grêmio. Tira 3 pontos ali do Grêmio. O Grêmio já contava com essa pontuação. Jogo na arena lotada. O Corinthians conseguiu vencer a partida, jogando com um a menos. E o Botafogo empatou com o Bragantino. Talvez tenha sido o resultado ideal para o Flamengo continuar ali na busca por esse título brasileiro, já que ambos fizeram ponto. O Bragantino não distanciou, que também tem um jogo a menos. E o Botafogo, idem, também não distanciou, que também tem um jogo a menos. Na volta do Campeonato Brasileiro, lembrando que a gente vai entrar agora na data FIFA, na volta do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Bragantino jogando no Maracanã. Esse é o jogo chave para o Flamengo nesse campeonato. O Flamengo precisa da vitória, só a vitória interessa. A vitória leva o Flamengo a 60 pontos, traz o Flamengo ali para muito próximo do Palmeiras, que tem 62, fica ali pelo um tropeço do time alviverde para estar igualando ali no número de pontos e até passando, dependendo de uma derrota e de uma vitória no Flamengo. E o Flamengo vai ter ali, vai decidir o Campeonato Brasileiro em casa, né? Vai pegar o Bragantino, vai sair para jogar contra o América Mineiro, um jogo com mando vendido, o jogo vai ser em Uberlândia. O América Mineiro já se encontra rebaixado, inclusive hoje perdeu para o Vasco ali no finalzinho da partida, um gol de falta do Payet. Então o Flamengo vai ter esse jogo aí, que não vai ser no campo do América. Depois enfrenta o Atlético Mineiro em casa no Maracanã. Depois enfrenta o Cuiabá também no Maracanã e fecha sua participação no Brasileirão contra o São Paulo. Ou seja, são 5 jogos aí para o Flamengo ter grandes possibilidades de fazer 15 pontos, somando aos 57 que o Flamengo tem, chegaria à pontuação de 72, ali uma pontuação excelente, visto que esse campeonato está muito equilibrado, está muito aberto. Então, com 72 pontos ali, se o Flamengo conseguir essas 5 vitórias, ou conseguir 4 vitórias, chegando a 69 na última rodada, que vai jogar contra o São Paulo, eu acredito que o Flamengo consiga ser campeão brasileiro, conseguindo todas essas vitórias e chegando ali na última rodada contra o São Paulo. São Paulo também que tem poucas ambições no campeonato, já não vai ser rebaixado, foi campeão da Copa do Brasil, já garantiu sua vaga na fase de grupos da Libertadores. O Flamengo tem que aproveitar essa falta de ambição do São Paulo e vencer o último jogo. Vencendo o último jogo, o Flamengo faz ali, se Deus quiser, aquela pontuação de 72
e fica próximo do campeonato, dependendo aí de algum tropeço do Palmeiras, de tropeço também do Botafogo, que tem o mesmo número de pontos do Flamengo, só que o Botafogo tem 60 e o Flamengo tem 57 pontos. O Tite vai ter que aproveitar essa data FIFA para ajeitar algumas coisas ali no Flamengo, principalmente essa parte do segundo tempo, onde o Flamengo está pecando nos jogos. O Flamengo tem caído muito de produção na segunda etapa, salvo o jogo contra o Palmeiras, mas o jogo contra o Palmeiras o Gustavo Gomes foi ali expulso no início, então não dá para ter um parâmetro de como seria o Flamengo ali conseguindo administrar uma vantagem do primeiro tempo de 2-0. O Palmeiras praticamente aniquilou suas chances no jogo com aquela expulsão. Então o Tite tem que consertar essa parte do segundo tempo, tentar ali manter um ritmo de jogo, os 90 minutos, que é o que também tem faltado para o Flamengo nessa temporada, para tentar alcançar essa pontuação que eu falei de 72 pontos, se Deus quiser, conseguindo vencer os 5 últimos jogos finais do Campeonato Brasileiro. Deixa o like, galera, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras!